Olá, eu sou a doutora Madalena Laser e esse é o meu segundo vídeo sobre vegetarianismo. No meu primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu expliquei por que decidi seguir uma dieta vegetariana. Seria bacana se você assistisse esse vídeo antes ou logo depois desse aqui. As pessoas optam por esse ou aquele estilo de vida por motivos diferentes. A minha escolha se baseou na ética, que é o que eu expliquei no vídeo anterior. Mas existem outras razões, como a saúde e a ecologia, a serem consideradas. Nesse vídeo vou falar sobre a saúde. Existem evidências importantes que dão suporte aos benefícios da dieta baseada em plantas para a nossa saúde. Essas dietas apresentam vantagens significativas em comparação com a dieta onívora, onde se come vegetais e produtos de origem animal. A vantagem da dieta baseada em plantas ocorre devido à grande ingestão de fibras, magnésio, potássio, antioxidantes como as vitaminas C e E, o folato, fitoquímicos e proteínas vegetais, além de apresentar baixos índices de gorduras saturadas e colesterol. O resultado é a menor prevalência de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas. Vários atletas da atualidade têm adotado a dieta baseada em plantas de forma definitiva ou pelo menos nos meses que antecedem as competições, porque concluíram que isso melhora sensivelmente a sua performance. Os que eu lembro agora são o jogador de futebol, o Messi, e o pugilista Mike Tyson. Além disso, é notória a melhora emocional nos vegetarianos. Se percebe uma redução significativa na agressividade, na irritabilidade, ansiedade e depressão. Mas é necessário observar alguns cuidados porque a baixa ingestão de vitamina B12, vitamina D, zinco, iodo, cálcio, ferro, proteínas, entre outros nutrientes, pode comprometer a saúde dos vegetarianos, causando uma série de problemas metabólicos que afetam o funcionamento do organismo. Mudar para uma dieta vegetariana não é só parar de consumir carne ou produtos de origem animal, mas é aprender a consumir os produtos de origem vegetal de uma forma balanceada e variada. Um vegetariano só vai ficar com uma nutrição deficitária se comer mal, da mesma forma como um onívoro. Isso significa basear sua dieta em produtos industrializados e carboidratos simples e não ingerir uma combinação adequada de frutas, verduras e legumes. Dentre esses nutrientes, o único que é realmente deficiente na dieta vegetariana, na vegetariana estrita, é a vitamina B12, que deve ser suplementada. Mas ser onívoro não garante a suficiência de B12. Tem uma grande parcela dos onívoros que são deficientes em B12 também. A boa notícia é que a suplementação é barata e é fácil. Basta uma dose de 5.000 unidades semanais para a gente manter um nível sanguíneo adequado. A maior parte da vitamina D que necessitamos não é obtida pela alimentação, mas é obtida através da exposição solar e, atualmente, tanto os onívoros quanto os vegetarianos são deficientes dessa vitamina por conta do pouco contato com a natureza e com o sol. Então, bastam 15 minutos de exposição solar ao dia sem protetor solar, ou então, se isso não for possível, a suplementação. Mas a suplementação deve ser feita com a prescrição médica, e acompanhada. Porque quando nos expomos ao sol, o nosso organismo regula a produção de vitamina D, desligando a sua produção quando temos o suficiente, e assim evitando uma intoxicação. Quando tomamos vitamina D via oral, esse sistema de regulação não vai funcionar e nós precisamos regular a ingesta da vitamina D. Quanto ao zinco, iodo, cálcio, ferro e proteínas, são todos encontrados em abundância nos vegetais, desde que haja uma diversidade deles.
Muitos novatos no vegetarianismo simplesmente retiram a carne da dieta, mas não diversificam os vegetais que comem. Frequentemente não têm o hábito de comer frutas e verduras. Acabam por consumir uma grande quantidade de carboidratos simples, como pães, massas e biscoitos, além de tubérculos e raízes como batatas, inhame, mandioca e arroz, na maioria das vezes branco. Acabam por ganhar peso e ter deficiência de proteínas, vitaminas e minerais. Assim, acabam por culpar a dieta vegetariana pela sua má saúde, quando na verdade a causa da sua desnutrição não é a dieta vegetariana, mas sim uma má dieta. Quanto às proteínas, todas as proteínas essenciais se encontram nos vegetais, em maior ou menor quantidade, bastando uma combinação diversificada deles para que se obtenha a quantidade e a variedade necessária. Quanto ao ferro, os vegetais também são ricos nesse elemento. A diferença é que nos vegetais ele vem na sua forma inorgânica, que tem uma absorção mais difícil do que a forma orgânica, chamada de ferro M, ou seja, ferro das hemácias, do sangue. Existem algumas situações onde a absorção do ferro é favorecida e outras onde ela é dificultada. Então são necessários alguns cuidados. E quais são esses cuidados? O cálcio inibe a absorção tanto do ferro M quanto do não M. Então, o consumo de leite e derivados, que são ricos em cálcio e pobres em ferro, pode prejudicar o estado nutricional de ferro. Algumas proteínas presentes nos ovos e no leite e derivados também prejudicam a absorção desse mineral. O ácido fítico presente em diversas sementes e grãos prejudica a absorção do mineral e alguns procedimentos como a germinação, a fermentação e deixar os grãos de molho reduzem os teores de fitato no alimento, resolvendo essa questão. Os polifenóis, apesar de apresentarem inúmeros benefícios contra doenças cardiovasculares e câncer, se ligam ao ferro e dificultam a sua absorção. Os polifenóis mais conhecidos são os taninos, as catequinas e as isoflavonas. Por isso, deve-se evitar o consumo de chá preto, ervas, cacau e café perto dos horários das refeições que contenham ferro. Tem alguns fatores que facilitam a absorção do ferro. Os aminoácidos sulfurados ajudam na absorção de ferro. Feijões contêm excelentes quantidades, mas precisamos lembrar de deixar eles de molho para inativar os fitatos. Os ácidos orgânicos, como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, o ácido lático, o ácido cítrico, málico e tartárico, assim como a vitamina A e o beta-caroteno, favorecem a absorção de ferro. Esses ácidos estão presentes principalmente em frutas e verduras. Mas cuidado, a vitamina C é sensível ao calor e à luz. Então, o cozimento desses alimentos pode gerar perdas, por isso é interessante o consumo na sua forma crua e imediatamente após partir a fruta. Os fruto-óligos-sacarídeos, chamados de FOS, também são promotores da absorção de ferro e estão presentes em alimentos como alho, aspargo, alcachofra, cebola e o centeio. E quais são os alimentos ricos em ferro? A lentilha, o feijão roxo, a aveia em flocos, o feijão carioca, feijão preto, grão de bico, agrião, tomilho fresco, tahine, alecrim, endro, semente de girassol, chia, semente de coentro e açafrão. Então, vamos rever umas dicas importantes para o melhor aproveitamento do ferro na dieta. Vamos utilizar os condimentos naturais, que podem ser excelente fonte de ferro na preparação dos pratos, como tomilho, alecrim, capim-limão, endro e hortelã. Vamos utilizar sempre alimentos ricos em vitamina C nas refeições que contêm ferro. Frutas e verduras apresentam bons teores de vitamina C. Não vamos beber chá preto, cacau, café e chás de ervas perto dos horários das refeições que contêm ferro. Vamos consumir essas bebidas com intervalo de aproximadamente 2 horas antes ou depois da refeição. Vamos evitar o consumo de ovos e leite e derivados nas refeições que contenham ferro. Vamos ter uma alimentação repleta de alimentos integrais, ricos em fibras, que melhoram a saúde intestinal e favorecem a absorção do ferro também.
Agora vamos falar sobre o zinco. Os estudos não demonstram maior prevalência de deficiência de zinco em populações vegetarianas, mas teoricamente ela pode acontecer uma vez que o ácido fítico presente em vários vegetais reduz a absorção de zinco. Os alimentos mais ricos em zinco para os veganos são os cereais integrais, oleaginosas e os feijões. No arroz branco encontramos um teor moderado de zinco, 10 a 25 mg por quilo. De forma geral, a dieta vegetariana nos dá uma absorção de zinco 35% menor do que a dieta onívora. Então temos que garantir que vamos ingerir vegetais com uma boa quantidade desse mineral. A ervilha e o grão de bico são consideradas as leguminosas que mais têm zinco. Quais são os cuidados então para melhor absorção do zinco? Vamos observar o teor de ácido fítico, que é um dos principais compostos que atrapalham a absorção, igual como acontecia no ferro, mas nós podemos reduzi-lo nos alimentos com alguns cuidados. Os cereais integrais e os feijões devem ser deixados de molho na água por 12 horas antes do cozimento. E se for possível, depois de desprezar essa água e antes de cozinhá-los, nós podemos deixar os grãos novamente umedecidos para germinarem. É só colocar em uma bandeja ou bacia com um pouquinho de água e deixar descansar por 12 horas num local fresco, fora da geladeira. Esse tempo é o suficiente para reduzir o ácido fítico do alimento, deixando o zinco disponível para uma melhor absorção. O teor proteico da dieta influencia na quantidade de zinco absorvida. A maior ingesta de proteínas aumenta a quantidade de zinco ingerido, já que os alimentos proteicos costumam ser boas fontes de zinco. As principais fontes proteicas vegetais são as leguminosas, a chia, a espirulina, que é uma alga, o amaranto e o arroz integral. A proteína de soja também é uma alternativa, mas o ácido fítico que ela contém pode atrapalhar a absorção do zinco. Os alimentos vegetais costumam ser ricos em fibras, que não atrapalham a absorção do zinco, mas é preciso ter cuidado, porque os alimentos que são mais ricos em fibras podem ter bastante ácido fítico. O cálcio, mesmo em altas doses, não influencia na absorção do zinco, mas interage com o ácido fítico, potencializando o efeito inibidor dele sobre o zinco. Então, os alimentos ricos em cálcio são a couve, a rúcula, o quiabo e o brócolis. Mas é melhor evitar consumir esses alimentos com espinafre, acelga e folhas de beterraba, porque elas são ricas em ácido oxálico que dificulta a assimilação do cálcio. E para inativar os fitatos, podemos fazer um cozimento rápido desses vegetais, especialmente o brócolis e a couve e o quiabo, que esses são os que vão ter o melhor benefício desse cozimento. As nozes, avelãs e amêndoas também contêm cálcio. Existe uma falsa ideia de que precisamos laticínios para receber o cálcio. O cálcio encontrado no leite é proveniente dos vegetais que os animais consomem. Existem nutrientes que dificultam a absorção do cálcio, entre eles está a cafeína, o excesso de sódio, o excesso de ferro, e em uma dieta vegetariana dificilmente nós vamos ter excesso de ferro ou de sódio. Devemos evitar o consumo de cafeína próximo a uma refeição que tenha alimentos ricos em cálcio, para promover justamente uma melhor absorção desse mineral. A interação do ferro com o zinco na dieta não é significativa para atrapalhar o estado nutricional do zinco, mas é preciso tomar alguns cuidados ao utilizar a suplementação de ferro, porque em doses mais elevadas ele pode atrapalhar a absorção do zinco. No caso de suplementar com ferro, isso deve ser feito longe das refeições, para não competir com o zinco, e se suplementar com mais de 60 mg de ferro por dia, é necessário suplementação de zinco. Mas como o ferro precisa de vitamina C para ser absorvido, o ideal é que ele seja ingerido junto com uma fruta cítrica ou com um suplemento de vitamina C. Os ácidos orgânicos podem auxiliar na absorção do zinco. Esses ácidos, o cítrico, lático, butírico e fórmico, ocorrem naturalmente nos alimentos ou são gerados por um processo de fermentação, como nos probióticos.
Exemplos de probióticos são o kefir, a kombucha e os queijos veganos. Lembrando que o kefir tem o de leite, que é o kefir propriamente dito, e o de água, que se chama tibico. As gestantes precisam ter ainda maior atenção porque níveis baixos de zinco podem resultar em redução do desenvolvimento cerebral do feto. Quanto ao ômega 3, nas dietas onívoras, a principal fonte dessa gordura são os peixes. Os óleos vegetais como soja e girassol são muito ricos em ômega 6, o que causa um desbalanço na proporção entre ômega 6 e ômega 3. Então devemos ter cuidado para não utilizar esses óleos. De qualquer forma, a utilização de óleos vegetais hidrogenados não faz bem para a nossa saúde. As gorduras boas são encontradas in natura, como no abacate, no azeite de oliva prensado a frio e nas oleaginosas. Fontes vegetais excelentes de ômega 3 são a linhaça, a chia. 2 colheres de sopa ao dia desses grãos são o suficiente. A linhaça deve ser triturada ou batida no liquidificador. E a chia deve ser hidratada para liberar o ômega 3. Espero ter dado bons motivos para aqueles que se preocupam com sua saúde considerarem uma dieta vegetariana e também espero ter trazido informações úteis para que essa opção seja feita de forma saudável. O terceiro vídeo dessa série será sobre as vantagens ecológicas da dieta vegetariana. Então, se você gostou desse assunto, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho, para que você seja avisado quando o terceiro vídeo estiver no ar. Grande abraço a todos e nos vemos novamente.